Imagina seu time estar dependendo de um dos maiores rivais para não ser rebaixado e ainda assim se salvar do rebaixamento. Sim, no vídeo de hoje do quadro Rebobina, vamos relembrar a história do gol do Grafite, na verdade os 2 gols do Grafite que salvaram o Corinthians do rebaixamento em 2004. Antes de tudo, eu já vou te pedindo para deixar o like nesse vídeo para dar uma força pro meu trampo e se inscreve aqui que tem futebol todos os dias, tá bom? Ó, vamos relembrar essa história então? Mas para isso é bom a gente lembrar que em 2003 o Corinthians vinha de uma temporada ruim e com isso começou o ano de 2004 fazendo uma grande reformulação encabeçada por um dirigente histórico, mas não como dirigente, ele era histórico no Corinthians como jogador. Rivelino encabeçou a diretoria do Corinthians que fez contratações no mínimo duvidosas. Um pacotão de reforços com 13 nomes. Eles chegaram, todos de uma só vez. Entre eles, um nome de peso pesado. Fred Rincon. Para o meio-campo, a lista ainda tem Rodrigo, ex-Botafogo e que jogava no Everton da Inglaterra. Samir, que deixou o Vitória. Adrianinho, ex-Ponte Preta. E de Nelson, do Guarani. Também de lá chegou o atacante Rafael. E do Paulista de Jundiaí veio o lateral esquerdo Julinho. Sim, além desses ainda chegaram alguns outros nomes como o goleiro Fábio Costa, vindo do Santos, e o Marcelo Ramos, né, grande centroavante de tempos de Cruzeiro. Mas esses reforços não deram liga e o Corinthians chegou na última rodada do Paulistão precisando de uma vitória contra a Portuguesa Santista, já que ele era o penúltimo colocado do seu grupo e um time só caía. Esse time estava sendo o Juventus, mas o Juventus enfrentaria o São Paulo. Provavelmente São Paulo ia entregar o jogo, o Juventus ia ultrapassar o Corinthians e o Corinthians ia precisar de uma vitória para não ser rebaixado. O São Paulo foi a campo com esse time aqui, com grandes nomes como Lugano, o próprio Rogério Ceni, o Fábio Santos, que depois virou ídolo do Corinthians, e alguns outros jogadores lendários do São Paulo, como o Souza, o Grafite, o Luiz Fabiano. Mas esse São Paulo entrava em campo no Anacleto Campanella sem nenhuma aspiração no campeonato, já que ele estava classificado para a fase final, não teria como perder a liderança do grupo e poderia sim perder, que não faria a menor diferença. Os torcedores do São Paulo, inclusive, eles estavam nessa aí, pô, será que o São Paulo entrega o jogo? Eu não quero torcer contra, mas tem que torcer pro Corinthians cair. Como é que você se comporta quando o resultado do seu time decide a vida de um rival? O que der aí tá valendo, velho. Virar a casaca por 1h30 parece ser a opção da maioria. Até quem é fanático consegue. Se for pra ver o Corinthians descer, consegue. E nós somos Juventus. Gostaria só pelo fato do Corinthians cair, mas não consigo torcer contra o Tricolor. A tentação é grande, né? Mas eu acho que eu não conseguiria torcer contra o São Paulo, não. Tem gente que ainda está na dúvida, não sabe pra quem torcer. O São Paulo, é claro, né? O Corinthians cair. O Corinthians tem que cair. Pra cair, o São Paulo não pode ganhar aqui. Ah, o ruim, isso que vai ser ruim, né? Torcer pro São Paulo perder. Vou torcer contra o São Paulo. Você falou agora há pouco pra mim que ia torcer pro São Paulo ganhar? Não, vou torcer contra o São Paulo pro Corinthians cair. Complicado esse troço, né? É complicado. E ao mesmo tempo ia a campo o Corinthians contra a Portuguesa Santista jogando em casa, no Pacaembu, com esta escalação: Rubinho, Rogério, Anderson, Valdson e Fininho, Fabinho Soldado, Rincon, Fabrício e Rodrigo Beckham, na frente Gil e Bobô. Um time bem do esquisito, tá? Mas não era pra cair no Campeonato Paulista. Alguns desses jogadores não estavam numa boa fase. Por exemplo, o lateral direito Rogério, que já vinha jogado muito bem pelo Corinthians, estava em péssima fase. O Gil, camisa 10 do time, estava jogando nada, já tinha jogado bem em outros anos. O próprio Rincon fez um Campeonato Paulista bem ruim, até porque ele já era um veteraníssimo. Mas o Corinthians foi a campo sem se preocupar com o São Paulo, já que ele só precisaria de um empate, na verdade, para não ser rebaixado. Enquanto isso, no Anacleto Campanella, os São Paulinos provavelmente não imaginavam que o Corinthians fosse perder. E o Grafite resolveu colocar o jogo no bolso. E assim, naquela época, né, o Fabiano monopolizava os gols, era ele que fazia os gols. Eu jogava pelos lados, então não sobrava muita bola, né? Sim. Luiz Fabiano. E naquele jogo sobrou logo 2 pra mim, boom, bloqueio. Não sobrava muito. É, nós e Juventus. Naquele momento estava 2-0 pro São Paulo e o Corinthians não seria rebaixado mesmo com a derrota porque ele estava empatando. Então a torcida do São Paulo resolveu zoar o próprio Juventus. Repare que os tricolores comemoram sim senhor e depois ainda tiram uma casquinha dos juventinos. Tudo parece definido. E o Juventus até diminuiu. Foi aí que chegou a notícia. No Pacaembu, o Corinthians tomou um gol da Portuguesa Santista. Não, torcedor, não é miragem.
O gol da Portuguesa Santista é de verdade. Reinaldo, porque sofrimento corintiano só é verdadeiro para quem sofre por inteiro. Naquele momento, tudo mudou. Torcedores do São Paulo pararam para pensar, pô, agora sim a gente tá ajudando, hein? E a partir daí o São Paulo não forçou mais. Mas também o Juventus não se ajudou, né? Os são paulinos pedem pro time entregar o jogo. E o coro muda. É visível que os jogadores do São Paulo estão meio encabulados de marcar o terceiro. Mas tomar a virada seria demais. Já no Pacaembu, restou aos corintianos olharem para o placar e entenderem que o seu grande rival estava sendo responsável pelo seu time não ser rebaixado. Fim de campeonato para o Corinthians de mentira. Mas o torcedor de verdade não vai embora. De olho no placar, espera o fim do jogo contra o São Paulo e vive a angústia de ser salvo pelo time rival. O Corinthians é grande demais para passar por esse vexame. Depois do jogo, jogadores do São Paulo ainda deram uma cutucada no rival. Uma situação inusitada, né, que a gente está vivendo hoje, né? No intervalo ainda brincaram com a gente, até que fazer um boost para nós no Parque São Jorge. Eu falei, não quero boost no Parque São Jorge não, quero no Morumbi. Contrapartida fica aí uma dívida do Corinthians para com o São Paulo. Quem sabe um dia ele possa pagar. Os últimos jogos contra o Corinthians foram bons, né? 3 jogos, os últimos 3 jogos, 3 vitórias nossas. É bom que eles fiquem na primeira divisão, no que vem tem mais, né? Mas e aí, qual a sua lembrança desse jogo e qual a sua opinião? Vocês acham que o São Paulo fez bem em serem profissionais, sem pensar na rivalidade? Ou vocês acham que eles deviam ter entregado o jogo pro Corinthians ser rebaixado no Campeonato Paulista? Eu quero saber a sua opinião e se você tá comigo até agora, deixa o like para dar uma força pro nosso trampo e se inscreve aqui no meu canal, tem futebol todos os dias, tá bom? Final de ano aqui, eu tô gravando isso no final da temporada de 2024, final de ano vai ter muito conteúdo aqui, mercado da bola, vai ter várias histórias, então se inscreve aí pra gente trocar aquela ideia de futebol todos os dias, demorou? Tamo junto e até o próximo vídeo.